bom? Começa mais um episódio do ETCast, o seu podcast que agrega conhecimentos agrícolas e informativos. A gente fica aberto à pergunta. Sigam, comentem e compartilhem. Hoje estamos aqui no Departamento de Produção Vegetal, juntamente com o professor Renan. O professor Renan Caldas, ele é graduado em Agronomia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, mestre em Agronomia pela Unicentro, doutor em Fitotecnia pela Exalc, com um período sanduíche na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Tem PhD em Agronomia pela Unicentro e hoje, atualmente, é o professor do Departamento de Produção Vegetal. Professor Renan, nós do ETCast agradecemos você por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Karen, pelo convite, pela oportunidade. Também quero parabenizá-los pela iniciativa do ETCast, que é muito interessante ver alunos do ensino técnico organizando um evento dessa natureza. Então, meus sinceros parabéns. A gente agradece muito e a gente vai abrir o ETCast fazendo uma pergunta que a gente sempre faz para correlacionar com o nosso entrevistado. A sua história, professor. Como começou? Como começou esse interesse pela soja? Maravilha. A minha história, a minha história para até eu me tornar professor e engenheiro agrônomo veio desde a minha infância. Então, desde criança, sempre gostei muito de trabalhar com planta, inspirado muito nas minhas avós. Minhas avós, elas trabalhavam com agricultura, gostavam muito de ter horta, ter jardim em casa. E eu, desde criança, eu admirava o amor que elas tinham pelas plantas. E isso me inspirou a sempre gostar de trabalhar com isso também. Então, isso já foi uma iniciativa para eu estudar o curso de agronomia. E logo que eu ingressei no curso de agronomia, eu acabei me interessando muito pelas atividades acadêmicas, né? Vendo o quanto que a universidade tem esse poder de transformar a sociedade. E isso misturou o interesse de gostar de plantas com a parte de ensino. E desde então, desde o início da graduação, eu busquei participar da atividade de pesquisa na universidade, participar da atividade de ensino e extensão, além da sala de aula, né, que a gente é obrigado a participar. Eu sempre busquei atividades extras. E isso foi mudando o caminho até eu me tornar professor aqui na Exalc. E isso me inspirou a seguir na pós-graduação. Mas a parte da soja especificamente, quando eu me formei, em 2011, a cultura da soja ela já estava em franca expansão no Brasil. Todo ano aumentava a área cultivada próximo de 750 mil hectares, 1 milhão de hectares por ano. E eu percebi que a cultura do futuro, né, a cultura que o Brasil estava se tornando cada vez mais importante, era a soja. Eu decidi que na minha pós-graduação eu queria me especializar nessa cultura. Você foi visionário, então, né? Porque hoje o Brasil, ele está muito conhecido pela soja, né? De certa forma, foi visionário. Em 2011, o Brasil cultivava aproximadamente 20 milhões de hectares. Em 10 anos, o Brasil dobrou a área cultivada, né? Hoje, a gente já está próximo de 45 milhões de hectares. Então, realmente, a curva de aumento foi ainda mais intensa nesse período. E essa evolução histórica da soja no Brasil, como é que ela sucedeu? Porque a gente sabe que a soja não é do Brasil, né? Mas como que veio para cá? Como que eles falaram, não, isso dá para levar para frente, até ser conhecido como o grão de ouro? Essa história é bem interessante. A história da soja no Brasil é um verdadeiro exemplo de sucesso, porque a soja é uma planta originária da China, do continente asiático, e ela foi introduzida no Brasil por volta de 1880. Na época foi introduzida na Bahia, mas a planta não se adaptou bem por causa das questões adaptativas da planta, né? Então, naquela época foi feita uma introdução sem sucesso da cultura no Brasil. Mas, alguns anos adiante, por volta do início do século XX, lá no Rio Grande do Sul foi introduzida novamente a soja, com cultivares do sul dos Estados Unidos. E daí, por conta dessa similaridade do sul dos Estados Unidos com o clima do Rio Grande do Sul, a soja conseguiu se estabelecer. No início, ela era uma cultura usada principalmente até como forragem, ela não era usada para produzir grão. Foi mais uma curiosidade assim, que os produtores foram introduzindo. E daí, nisso foi ganhando escala,
por volta dos anos 1940, o Brasil começou a exportar a primeira carga de soja para o exterior, e os produtores foram vendo que aquilo era uma cultura que valia a pena no continente. Então, no intervalo de menos de 100 anos, né, de 1920 até 100 anos, né, aproximadamente, o Brasil, que era um país que não produzia nada de soja, se tornou o maior produtor mundial, com uma das maiores tecnologias e maior avanço técnico de manejo na cultura no mundo, né? Então, hoje a cultura da soja que é produzida no Brasil, ela não perde em nada para países como os Estados Unidos, que também são um outro importante produtor de soja. E por que ela é tão valorizada aqui no Brasil? Um dos motivos da soja ser valorizada é porque ela é uma commodity. Por ela ser uma commodity, ela tem um preço fixo internacional. E para o produtor produzir soja, ele já produz soja na garantia que ele vai ter um determinado preço ou vai ter uma determinada rentabilidade e vai ter um comprador garantido no final da safra. Não vai ter essa desvalorização que tem repentina, né? Exatamente. Então, por conta disso, ela é uma cultura que tem uma garantia de preço e garantia de lucratividade. Certo. E essa produção brasileira da soja, ela se destaca pelo quê? Pela qualidade ou pela quantidade? Ela pelos dois aspectos. Hoje o Brasil, além de produzir soja em grande volume, a soja brasileira, comparada com soja de outros países produtores, ela se destaca por ter um maior teor de proteína. O teor de proteína na soja é muito importante porque ela garante qualidade nutricional desse grão. Hoje a soja brasileira ela tem de 1 a 2% a mais de proteína na média, comparado com a soja da média mundial, por exemplo. Então a gente se destaca nesses dois aspectos. Isso é impressionante, né? E assim, você vê que tem produtores de outras culturas, como milho, como aveia, mudando para a soja, com essa garantia de que vai ter lá no futuro? Na verdade, assim, a soja ela não chega a competir com as outras culturas. Ela faz parte de um sistema de produção. E hoje, para o produtor produzir de modo eficiente, de modo ecologicamente sustentável, ele tem que fazer rotação de culturas. Então, o produtor que planta soja, ele vai ter que fazer rotação com milho, ou ele faz milho de segunda safra, ele tem que fazer cultura de cobertura no inverno, porque isso vai garantir que o solo dele se mantenha com alta fertilidade e vai garantir que o ambiente de produção se mantenha produtivo no longo prazo. Porque a gente tem que pensar que as áreas que nós produzimos hoje, elas têm que ser produtivas para as próximas gerações, para as pessoas que viverão no planeta no futuro, né? E existe essa preocupação hoje já do produtor manter o ambiente de produção produtivo para o futuro, né? Por isso a gente tem que ter esse sistema de produção sustentável e que é uma preocupação que o produtor já tem hoje. Então a soja ela é uma escapatória sustentável até para outras culturas, é isso mesmo? Nesse aspecto de sustentabilidade, se a gente for comparando a soja brasileira com o restante do mundo, a nossa soja é uma das mais, eu poderia dizer que é uma das mais sustentáveis que existe, porque no Brasil a gente tem uma tecnologia de fixação biológica que dispensa totalmente a adubação nitrogenada. Só nesse aspecto, o produtor, além de ter redução de custo, ele não usa adubo nitrogenado, que tem um alto custo de emissão de carbono para ser produzido, né? Então tem esse aspecto também de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Até porque isso também vai comprometendo o clima, afetar a produtividade, né? Exatamente. A Embrapa tem trabalhado recentemente num programa que se chama Soja de Baixo Carbono, que já está buscando quantificar nesse aspecto. E a soja brasileira, olhando nesse aspecto de emissão de carbono, é uma das sojas que tem menor emissão comparados com o restante com os outros países produtores. E a gente teve, infelizmente, um recente caso dessas mudanças climáticas afetando no Brasil, no Rio Grande do Sul. E como é que você enxerga essas mudanças climáticas como um desafio futuro para a soja? No presente também? Essa é uma preocupação que já vem sendo levada em conta na universidade, nos ambientes de pesquisa, no Brasil e no mundo. Inclusive no intercâmbio que eu realizei na Universidade de Illinois em 2018, eu trabalhei no laboratório de mudanças climáticas. E lá nos Estados Unidos, em 2018, eles já estavam preocupados, né, em trabalhar com tolerância ao estresse térmico pela soja, tolerância ao aumento de CO2 na atmosfera que está acontecendo. E a gente consegue
mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Só que para isso tem que ter investimento em pesquisa, a gente tem que adaptar a planta para ela tolerar essas questões dos estresses que estão aumentando, né? E no exemplo de estresse térmico, já existe genética de cultivares de soja que são mais tolerantes ao calor. Isso já é algo que já está sendo desenvolvido e a gente só que é necessário o apoio da pesquisa para a gente conseguir produzir nesse ambiente de produção que vai ser cada vez mais desafiador para o futuro. Outro aspecto que a planta também tem que ser melhorada na questão de crescimento radicular, né? A planta que tem um crescimento radicular mais profundo, mais rigoroso, ela vai tolerar mais um déficit hídrico. E nessa questão do Rio Grande do Sul, né, que um grande problema, né, excesso de chuvas. O Rio Grande do Sul, além desse problema das chuvas, nas últimas safras eles têm passado por déficit hídrico na época que era preciso chover. Então a gente está com esse clima descontrolado, mas nesse aspecto a gente tem que preparar a cultura para ela tolerar esses desafios, né? No caso do excesso de chuvas durante o ciclo da cultura seria um problema também. Encharcamento do solo é algo que também pode causar a planta não consegue respirar pelas raízes, também pode causar morte celular, perda de potencial produtivo, né? Então o cenário futuro é desafiador e isso reforça ainda mais a importância da universidade, dos ambientes de pesquisa, do setor privado que também investe em pesquisa e já está antevendo esses problemas futuros para se preparar desde agora. E na questão de preservação do ambiente de produção, né? Hoje o Brasil é um dos países que tem a legislação mais rigorosa em questão de preservação ambiental. Aqui no Brasil, hoje, dependendo do bioma de produção, o produtor tem que preservar de 20% a 80% do ambiente de produção. E nenhum outro país tem uma lei tão rigorosa quanto o Brasil. Então, hoje o produtor também tem essa preocupação em preservar o meio ambiente, minimizar os impactos de degradação ambiental, né? Então, a gente tem que também reconhecer esse esforço que vem sendo feito. Até porque o país ele é conhecido por ser agrícola, né? A gente não quer pôr tudo a perder. Exatamente. E o senhor, você comentou algo que eu achei interessante sobre a China. Por mais que a soja seja de lá, ela exporta bastante da gente, né? Por quê? Eles não dão conta da demanda? A China tem um aspecto diferenciado que é a questão do excesso de população, né? Hoje no Brasil a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. E eles têm uma área cultivada muito parecida com a nossa, na verdade é um pouco maior que a nossa, mas eles, para conseguir atender essa população deles, eles dependem da importação de alimentos. E hoje o Brasil ele exporta para a China, nos últimos anos ele tem exportado em média 80 milhões de toneladas de soja para a China. É quase 50% da produção brasileira. E teve alguma mudança na demanda chinesa, na demanda chinesa ultimamente? Nos últimos anos ela tem tido um aumento constante. A mudança na demanda considera principalmente o aspecto de aumento dessa demanda. E isso aconteceu em parte desde 2018. A China vem enfrentando uma guerra comercial com os Estados Unidos e os Estados Unidos vem perdendo o mercado de exportação para a China e o Brasil tem ocupado essa lacuna deixada pelos Estados Unidos. Então, nesses últimos 5, 6 anos, a exportação de soja para a China ela aumentou. Hoje está em 80 milhões de toneladas, né, mas há 10 anos atrás era metade disso. O Brasil está ocupando essa fatia maior do mercado da China, né? Então, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil na cultura da soja. Você acha que as faculdades elas estão condizentes com os problemas do produtor ou tá ainda longe da realidade do produtor? Hoje a pesquisa que a gente desenvolve na faculdade, nas universidades, no centro de pesquisa, ela tem que estar sempre conectada com os desafios do produtor. Para fazer sentido a existência da universidade, isso é fundamental. Exemplos disso, né, um exemplo disso é que hoje está tendo um problema lá no Mato Grosso, que é a questão da podridão das vagens. Está tendo um problema lá que o produtor algumas cultivares estão tendo muito problema de qualidade de grão, isso reduz a
qualidade da produção de soja, né, e as instituições de pesquisa, especialmente as universidades, a Exalc também tem contribuído nisso, né, em pesquisa para tentar identificar qual é o causador desse problema e como que a gente faz para evitar isso nas próximas safras, né. Mas a missão da universidade é sempre estar conectado com os desafios da sociedade e, no caso na área da agronomia, a gente tem que estar sempre conectado com o desafio do produtor. E a gente recebeu uma pergunta, querendo saber como que funciona o sistema bushel. Você consegue explicar para a gente? O bushel é uma unidade de medida usada para comercializar soja na Bolsa de Chicago e comparativamente ao que a gente usa no Brasil. No Brasil a gente cota a soja por saca de semente, saca de grãos, né, que seria 60 quilos. O bushel na unidade americana seria próximo de 27,2 quilos. Então é uma unidade de comercialização que é usada aí pelos países, principalmente os países anglo-saxões, né, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente. Na cadeia produtiva da soja, o que você acha que é mais desafiador? O mais desafiador hoje na verdade, talvez não desafiador, mas um caminho que a gente deve buscar cada vez mais é aproveitar o potencial industrial da soja. Hoje a soja é uma matéria-prima que pode gerar desde pneu para carro, uso para produtos cosméticos, farmacêuticos, fins industriais, né? Produção de embalagens, produção de alimentos, óleos e proteínas que são usados na alimentação humana, né? Então, um papel que a gente precisa desenvolver mais para o médio e longo prazo é a agregação de valor na matéria-prima da soja. Ela tem muito potencial para isso. Inclusive, a soja ela é tão multifuncional que ela também serve como combustível, né? Como uso na forma de biodiesel. Então, ela tem uma janela de oportunidade muito grande de agregação de valor. E a gente tem muito espaço para crescer nisso ainda no Brasil. Você acha que o técnico agrícola, o engenheiro, o agrônomo, demais áreas podem contribuir com isso, para esse reconhecimento? O papel de todos os profissionais ligados à cadeia de produção de soja é fundamental para a gente disseminar essas novas ideias e também para cumprir um outro desafio que nós temos no futuro, né, que é aumentar a produção por área cultivada, né? Quantos quilos de soja você produz por metro quadrado? A gente sabe que o meio ambiente está chegando num limite onde a gente não vai mais conseguir aumentar a área cultivada para o futuro. A gente vai ter que aumentar a produção por metro quadrado. E isso quem vai conseguir trazer, quem é o principal ator para ajudar o produtor a alcançar isso é o engenheiro agrônomo, é o técnico agrícola, é o profissional que trabalha nessa área. E isso é feito pelo ajuste fino do processo, pelo monitoramento bem feito da área de produção, pelo planejamento da área, pelo uso da cultivar correta na época correta, pelo manejo adequado das pragas e doenças. Então, o papel do profissional ele é fundamental para a gente resolver esse problema de aumentar a produção e depender menos do aumento da expansão da área cultivada. Agora eu vou fazer uma pergunta pertinente. O que a soja representa para você? A soja representa o nosso estudo diário aqui na universidade. A gente está sempre atento ao que está acontecendo, a gente está envolvido com os alunos, né, que eles são o futuro aí da agricultura, né, vocês que são estudantes, todos vocês são os atores que vão trazer o progresso futuro do país. Então, a soja ela representa esse aspecto de motivar vocês a verem que o Brasil já tem esse potencial de produzir soja e a gente ainda tem muito mais a avançar, só que a gente precisa de pessoas para desenvolver isso. E vocês são os atores que vão fazer parte desse processo. A Exalc, para a gente, é uma aspiração de um sonho. Então, não só para a gente, mas tem muitas pessoas em torno do Brasil, até do mundo, que sonham com a Exalc. Qual é o seu incentivo para as pessoas não desistirem não, vamos fazer Exalc. Ah, mas é duro, tal. Não, você tem que fazer Exalc, por quê? Qual que é o seu incentivo para a gente entrar aqui, para as pessoas nas demais localidades virem para a Exalc? Um dos principais motivos, né, que a Exalc é uma instituição de referência é porque o agrônomo que consegue formar aqui na instituição, ele tem
à sua disposição diferentes profissionais, professores específicos em cada área da agronomia. Hoje na Exalc a gente tem mais de 200 professores, a gente tem professor que é especialista em doenças, tem professor que é especialista em manejo de produção, que é no meu caso, eu estou no departamento de produção vegetal, tem professor que é especialista em pragas de plantas. Então, nas diferentes áreas de produção, fruticultura, máquinas agrícolas, etc. Então, é uma das universidades onde você tem maior oportunidade de atuar e aprender a fundo as diferentes áreas do conhecimento. E isso que torna a Exalc uma referência no Brasil e no mundo na área da agricultura. E para quem quer desistir, o que você fala? Não deve desistir, porque hoje o Brasil é um país com vocação agrícola e ele vai continuar tendo essa vocação agrícola para o futuro. O profissional que atua na área da agronomia e da agricultura, ele vai estar atuando numa área onde ele certamente terá empregabilidade, onde ele certamente vai contribuir, onde o Brasil mais precisa, né, que é na produção agrícola, que é a principal vocação que nós temos no país hoje. Desde a parte de produção no campo até a parte de gerenciamento, planejamento, comercialização, né? Então, o agrônomo ele é um profissional multifuncional e ele, dentro do curso de agronomia, ele vai ter a oportunidade de atuar em diferentes áreas. Mesmo que ele ainda, no início do curso, ele não saiba exatamente se ele quer trabalhar com soja, se ele quer trabalhar com outra cultura, né? Se ele quer trabalhar num outro campo específico da ciência, no curso de agronomia ele vai achar o seu caminho. E você vê isso como professor também, né? Aqui dentro da Exalc. Isso, a oportunidade de atuar aqui como professor, para mim é um sonho também, foi um sonho que eu tinha desde a graduação, que era me tornar professor, e hoje estou aqui nesse ambiente de trabalho que para mim é espetacular, né? Agora, tirando toda a parte técnica, né, da Exalc, que ela já disponibiliza, né, outros aspectos que tem aqui, é um ambiente de trabalho excelente, né? Aqui a universidade é uma universidade bonita, que tem oportunidades de estágio, o aluno que está aqui ele tem oportunidade de fazer intercâmbio, ele tem visibilidade profissional depois que ele se forma. Então, é um ambiente de estudo que faz a diferença para quem está dentro dessa atmosfera. Então, vale a pena qualquer esforço, qualquer renúncia, vale a pena sim entrar aqui na Exalc, né? Vale a pena, é uma experiência que com certeza vai ser transformadora na vida de quem estudou aqui. Mas acho que talvez, para a gente complementar esse depoimento, seria interessante também a gente pegar a opinião dos alunos, né, que podem dar a visão deles nesse processo também. Então, a gente está aqui com o Thomas e com o Breno, que são alunos da Exalc. E a gente gostaria de saber a história de vocês. Bom, como você já disse, né, meu nome é Breno, ou mais conhecido como Sopolo aqui na Exalc, né? Assim como a gente acaba ingressando na Exalc, a gente ganha um novo nome nesse universo aqui glorioso. E minha história aconteceu meio que de repente. Eu não entendia nada de agricultura, de agronomia. Um pai de um amigo meu é agricultor e me fez um convite para acompanhar ele no dia a dia, né? E eu acabei gostando da dinâmica, do convívio, do campo. E aí eu falei, putz, tá uma coisa que dá para me prestar no futuro, né? Aí eu acabei prestando, tive a oportunidade de passar na melhor universidade do Brasil, em uma das melhores do mundo, né? Foi a primeira vista, então, né? Foi, e aí eu vi que o mundo é muito mais diferente do que falam dentro de sala de aula, né? Dos cursinhos em relação ao campo, do agronegócio, do agro-ensino. Foi mais ou menos isso. Bem, como apresentado, eu sou o Thomas, eu vim de Osasco, São Paulo, capital. E eu tenho também uma questão de não ter muita familiaridade com a área. No caso, Osasco é uma área quase nenhuma produção agrícola ou vegetal, mas através de indicação de uma prima minha que já trabalhou aqui, ela falou assim, nossa, vai ser muito legal, você pode ficar muito interessado. Eu tinha interesse em biologia na época, vi como era versátil a área de engenharia agronômica e notei que eu podia ter muito mais oportunidades para aflorar tanto na parte, sei lá, econômica, na parte do campo, quanto em biologia. Prestei um ano de cursinho e aqui estou também. Foi meio que um amor à primeira vista. É interessante, viu? Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua visão de mundo
de Osasco para o interior é totalmente diferente, né? Com certeza. Como é que foi essa transição? Ah, bem, você pode ver só pelo clima. Você já tem toda aquela área que você segue assim em mares de cidade, dependendo de cada um que está assistindo, né? Pode ser comum você ter grandes áreas verdes, onde você tem floresta, onde você tem grandes pastagens. Osasco é muito diferente, só é praticamente prédio, é uma zona urbana completa. Então, toda essa mudança desses anos para cá fez eu me acostumar também. Tanto a questão do como você vê o ambiente, como que você explica como as coisas funcionam, coisas que eu não tinha a menor ideia quando eu estava aqui quando não estava aqui em Piracicaba. É uma coisa que abre o mundo, deixa você muito mais dinâmico, como as coisas funcionam. É um negócio muito interessante poder trabalhar nessa área. Breno, eu quero perguntar para você qual que foi a sua visão quando você realizou, quando você está aqui na ação. Você disse que foi um amor à primeira vista, você não tinha conhecimento de como era, você se arrepende? Na verdade, eu não me arrependo, não. A Exalc me abriu muitas portas, abre até hoje. É uma coisa muito diferente, porque antes eu queria medicina, né? Aí eu fiquei batendo um tempo. De médico para agrônomo. De médico de pessoa para planta. E não tem muito o que falar, porque igual o professor falou, você entra na Exalc, tem vários professores especialistas em várias áreas. Então você vai se identificando, tem muita coisa diferente e você vai se apaixonando cada vez mais, né? A partir que você vai tendo mais conhecimento, vai vendo o que você gosta, então você vai incorporando para você. E é mais ou menos isso. E querendo ou não, igual você falou, não desiste quem quer entrar aqui, que é uma coisa muito diferente mesmo. Vou fazer uma pergunta. O que a Exalc representa para vocês dois? Bem, vejamos. Para mim, a escola foi um negócio, vamos dizer assim, o próprio termo já remete, vamos dizer assim, aquela ideia de você poder ter a etapa entre a vida confortável, entre a família, para você criar a sua própria. É a porta de entrada entre o mundo do trabalho e o mundo da escola, onde você tem que seguir uma série de etapas, quando você está no ensino fundamental, no ensino médio, e aqui você começa a poder explorar o que você quer de verdade. Se você quer explorar uma área, ou se você não tem ainda uma ideia bem formada, você pode mudar de ideia. Essa maleabilidade é o que traz à faculdade uma coisa ser tão inovadora, vamos dizer assim. E você tem toda a questão de que você vai poder montar seu futuro do zero, por exemplo. Na minha área, né, anteriormente, eu não tinha nenhum contato com isso. E hoje em dia eu posso me tornar um profissional extremamente bem avaliado nessa área. É tudo questão de poder se engajar, investir enquanto nesse local. E é claro, você vai poder levar muitas coisas daqui. Não para por aí, né? Tem questão de contatos, tem a questão de moradia, tem muita gente que mora em república, que gosta de manter esse contato entre as pessoas, que pode ir tanto da parte de ser uma nova família, quanto contatos empresariais, ter novas chances de oportunidade, emprego. Tudo isso junto transforma a faculdade, para mim, uma porta de entrada para um mundo novo, que é o mundo do mercado de trabalho. Sei que é um pouco clichê, mas para mim é muito válido. É um negócio muito flexível e que pode se tornar uma nova vida para você, dependendo de como você vai. Até porque você deixou a sua cidade materna para você vir para cá. Então, o custo de um grande sonho é uma grande realização, não é? Corretíssimo. Quanto mais trabalhar, melhor será o ganho. Exalc para mim pode ser significado, sei lá, orgulho, tradição, superação, determinação e conhecimento. São várias características que a gente vai aprendendo. Eu já moro em república, né? Então a gente tem uma extensão na Exalc, então a gente aprende muito mais coisa fora da graduação. São as tradições da escola, os porquês que a gente está aqui, como a Exalc surgiu, porque a gente deve se orgulhar da Exalc, não por ser só melhor, do que ela representa perante o Brasil e o mundo, né? Então a gente se orgulha muito de estar aqui. E a cada vez, como eu falei, a gente vai estudando, vai entendendo o que é a Exalc e quem que é a gente dentro da Exalc. A gente vai aprendendo o que é coleguismo e tudo mais. Então muda. Se você for fora daqui da Exalc e trabalhar em alguma empresa ou qualquer outro lugar, você vai ver que o universo da Exalc, as pessoas que estudaram aqui conversam muito. É meio que uma união, uma coisa muito forte entre a gente. É mais ou menos isso.
Breno e o Thomas também eles fazem parte da GESESALC e a gente tem a curiosidade de saber o que é, do que se trata, até porque é uma parceria que a gente fez e é uma ampliação de um conhecimento, né? O grupo IGES, né, o grupo de experimentação em soja, surgiu de uma ideia aí junto com o professor de ter mais um contato, não só prático, mas um contato tanto técnico a partir de pesquisa, para poder tirar só a parte teórica e aplicar no campo, né? Aqui na ESOC não é só referência, por ter uma graduação muito forte, o especialista, professor super renomados, mas ter vários grupos de extensão. E essa ideia desse grupo foi de ter um grupo específico para a soja e tudo que envolve em relação a ela, todo o sistema de produção. E com isso ir agregando não só conhecimento, mas uma forma mais sustentável de produzir alimento para o mundo. Porque a cultura da soja não é só produzir grão. Tem farelo, tem óleo, você vai fazer ração animal, você vai exportar, tem produtos, tem muita coisa. Então. E tirar isso da teórica e aplicar na prática, entender tudo isso, e é o diferencial do grupo. Deve vários grupos dentro da ESOC. A gente não quer ser só o mesmo grupo de soja ou outra coisa do tipo. A gente quer pensar no além, não a mais. Bem, faço minhas palavras suas, mas com certeza. O professor pode agregar muito mais que nós. Perfeito. A ideia do grupo além de toda a questão da soja, é uma forma de agregar os alunos que têm interesse em comum na cultura da soja, para a gente poder desenvolver atividades de pesquisa, de extensão. A gente está com alguns projetos previstos aí para os próximos semestres, para fazer dias de campo para alunos de ensino técnico. Então, a gente até já entrou em contato com algumas ETECs e deixamos o convite para a ETEC e vocês para virem aqui também. E a ideia é dar essa visão de todo o processo, tanto da parte da pesquisa, quanto da importância de disseminar conhecimento acerca da cultura da soja, atender, a gente também tem projetos para desenvolver material técnico para produtor, então a gente está atuando em várias linhas, e o grupo hoje conta com aproximadamente 11 alunos, e aproximadamente porque tem alguns alunos fazendo intercâmbio no exterior, mas todos têm esse engajamento e esse interesse pela cultura que dá essa força, né? Acho que o trabalho em equipe, a união, faz a gente construir mais coisas, né? E o GES tem mostrado essa força. Também tem um outro grupo que trabalha aqui na ESOC com cana-de-açúcar, né? Mas hoje eles não estão presentes aqui, o GECA, mas também tem o mesmo propósito, mas aí voltado para a cultura da cana. São as grandes culturas que comandam na ESALC, né? Exatamente. Como que a soja pode atuar ajudando a cana? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Então, a cana é uma cultura, a gente considera ela bianual. Na verdade, normalmente o produtor planta cana e cultiva a cana na área durante 4 a 5 cortes, né? Que equivale a 4 a 5 anos. Nesse período onde vai reformar o canavial, normalmente é feito um período de reforma, que é o período onde você remove as touceiras e planta uma cultura em sucessão, né? Nesse contexto é onde entra a cultura da soja. A soja, em áreas de renovação de canavial, ela tem apresentado uma ótima performance agronômica. É uma prática agrícola que tem se intensificado aqui no estado de São Paulo. E sempre que você interage culturas diferentes na mesma área, tem um aspecto muito importante, onde você minimiza fitopatógenos, né, a ocorrência de doenças para a cultura. Você minimiza a ocorrência de pragas também. Então, a soja que é cultivada após a cana normalmente tem uma performance agronômica muito interessante, muito de alto potencial produtivo. E no mesmo contexto, né, quando você planta cana após a soja, normalmente áreas que têm cana em sucessão à soja têm uma boa performance agronômica também, porque a soja, por ser uma cultura que fixa nitrogênio, ela deixa uma condição química do solo mais favorável para a cana. Então, são culturas que se complementam no sistema de produção. Breno, Tomás, professor Renan, nós do ETCast agradecemos vocês e o grupo GES também pela essa parceria lúdica, pela esse compartilhamento de informações e interesses que a gente com certeza vamos levar para a nossa vida e que a gente com certeza, se tudo der certo, vamos realizar na ESALC futuramente. Acredito que tudo que vocês falaram serve
servem como incentivo para quem quer cursar a área não só da agronomia, mas como da veterinária, da biologia, da medicina. Então, nós do ETCast ficamos muito gratas pela sua presença e a gente tem um mimo. Produção, a gente juntamente com a Ioca Brasil fechamos uma parceria, os melhores bombons recheados que temos. Chique demais. Agradeço muito pela oportunidade de participar do ETCast, pelo presente. É uma grande honra compartilhar esse tempo com vocês. A gente fica aberto também para quem precisar de qualquer dúvida, qualquer apoio nosso aqui na universidade, a gente está à disposição, eu, os alunos do GES. Será uma grande honra poder contribuir com qualquer demanda que vocês tenham, especialmente com relação à cultura da soja. Perfeito.